história de hoje é... Nós estamos comemorando 10 anos do grupo Contarolando, 2011-2021. Temos muitas histórias para contar. Tantas histórias nós temos para contar. Em cada história nós vamos lhe mostrar. Sou Eliane Debos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, tutora do PET de Pedagogia. Me chamo Simone Sintra, eu sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Contado de história eu sou, nessa magia que a vida me ensinou. Tantas histórias nós temos para contar. Em cada história... O grupo Contarolando, ele vem no momento de formação, de estágio de docência, da professora Simone Sintra. Atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Eu integro um núcleo, formação, pesquisa e assessoramento da educação infantil. Contado de história eu sou, nessa magia que a vida me ensinou. Então, no programa de educação tutorial nós temos 12 bolsistas, e esses 12 bolsistas se interessavam pela contação de histórias, pelas práticas de mediação literária. Contarolando eu vou, contado de história eu sou, nessa magia que a vida me ensinou. Professora Simone Sintra, que chega à Universidade Federal de Santa Catarina, ao programa de pós-graduação em educação para realizar o seu pós-doutorado com uma bolsa Reúne, e por ser uma bolsa Reúne, tinha uma intersecção com pesquisa, ensino e extensão. E aí conheci a Eliane, depois do evento a gente conversou, né? Depois marcamos uma outra conversa e fui vendo que ali tinha um espaço muito legal, que eu poderia, né, estar me aproximando do grupo, das pesquisas e dessa possibilidade de continuar discutindo a relação da arte com a infância, que era o que me interessava. Dessas nossas conversas iniciais, nós vimos uma possibilidade de estar atuando por meio do meu projeto de pesquisa, né, do estágio pós-doutoral, na formação das estudantes de pedagogia, né, como se fosse uma ampliação da formação inicial delas, por meio de extensão. Então, a gente tinha o interesse de ampliar a formação artístico-cultural dessas estudantes, e então unimos o teatro e a literatura produzida para a infância. Eu me chamo Nina e eu participei do grupo Contarolando de 2011 a 2015, que foi o período que eu cursei pedagogia na UFSC. E eu ingressei no grupo no comecinho dele, quando ele era um projeto de pós-doutorado da professora Simone Sintra. A gente discutia bastante, conversava, de que forma a parte cênica que a gente queria mostrar para as crianças, e a gente construía isso. Os figurinos, as músicas, tudo isso era conversado em grupo e era construído por nós. Então, com certeza, isso fez uma grande diferença na professora que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas escolas, instituições da rede municipal, da rede estadual e outros espaços educativos também. A autora Eloy Bocheco, que era uma das autoras pesquisadas, né, uma das autoras que compunham o projeto de pesquisa
da professora Eliane, e também o projeto da Secretaria Municipal de Educação, porque ambos os projetos trabalhavam com a literatura para a infância, mas produzida em Santa Catarina, né? Ou por catarinenses, que era realmente o caso do projeto da prefeitura, ou produzido em Santa Catarina, que era o projeto da professora Eliane. E a Eloy Bocheco é uma autora que a gente gosta muito, ela é muito próxima, ela participou de muitos encontros com as crianças que trazem as aventuras da bruxinha Elisa. E 2 deles, então, fizeram parte do acervo de histórias do grupo Contarolando. Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. Sou Gisele de Oliveira da Silveira, pedagoga, graduada na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2015. Atuei no grupo Contarolando desde o 2º semestre de 2011 até o 1º semestre de 2015, onde concluí a graduação. Atuar no grupo Contarolando contribuiu tanto na minha formação inicial como também na prática pedagógica com as crianças. No grupo eu aprendi a trabalhar em equipe, perceber o encantamento das crianças, me fez também me apaixonar pelo universo da literatura infantil. Uma estudante no grupo tinha uma experiência com a música que vem da família dela, o pai é músico, e nós então, quando descobrimos isso, né, quando ali nos ensaios e começamos a ver as possibilidades, a ouvimos cantar e dissemos, olha, então a música, né, tem que estar presente, porque também a Nina tocava flauta, né, a Catrine tocava violão, Mariana tocava flauta, então incluía a música no repertório, né, na forma de contar as histórias da literatura infantil. E é daí que nasce o nome do grupo. Porque quando fomos escolher o nome, vários nomes foram sugeridos, mas o Contarolando caiu como uma luva, porque era um grupo que contava histórias, mas também que cantava as histórias. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Eu entrei no PET no ano de 2011, que foi no mesmo ano em que eu ingressei na universidade, no curso de pedagogia. Foi um divisor, assim, na minha formação, porque eu ainda não compreendi essa questão de construir histórias, as questões estéticas das histórias, dos livros, da curadoria de escolher um livro para ser contado. E isso faz toda a diferença hoje na minha profissão de professora, com as crianças na creche, né, nas unidades. Eu costumo ser meio romântica com o PET, assim, eu sempre falo que eu sou a Andréia antes do PET, depois do Contarolando. Eu acho que esse caminho que eu percorri ali faz com que eu queira ser essa professora que sou hoje, uma professora contadora de histórias, mas que sabe o lugar dessas histórias, de onde elas vêm, de onde elas partem e o quanto elas precisam ter esse olhar mais cuidadoso para que a gente possa chegar nas crianças e ter o sentido que a gente espera das histórias, né? Essas criações cênico-literárias, elas aconteciam porque a gente não só narrava, né? A gente trabalhava de forma híbrida, com a linguagem da narração oral, com a linguagem do teatro e com a linguagem da música, sobretudo. Então, essa intersecção de linguagens é que foi fazendo com que nós pensássemos como diferenciar uma narração oral, como a gente conhecia, ou como muitos narradores a gente sabe que fazem, muitas vezes sozinhos ou em duplas e trios. Ali nós tínhamos 7 ou 8, depois teve uma época que eram 9 estudantes contando a mesma história.
Então, devemos à professora Simone Sintra toda a dedicação e comprometimento com o trabalho inicial, principalmente de 2011 a 2014. Neste período, nós fomos contemplados por bolsas da Secretaria de Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina, que à época era Secult, hoje é Secart. E teve então a oportunidade de circular em muitas das unidades de educação infantil da rede, fazendo a apresentação das 3 histórias. Então o grupo se constituiu com 3 repertórios iniciais e que estavam vinculados a outros projetos. Além do projeto do próprio PET de pedagogia, ao projeto de pesquisa da professora Simone e aos projetos de extensão que nós tínhamos com a rede municipal de Florianópolis. Foi um ano muito produtivo, né? No qual pudemos estar em diferentes espaços da cidade, com unidades com diferentes realidades e tamanhos diferentes. Foi muito, muito importante. Na verdade, o Objeto Livre ele sempre esteve presente em todas aquelas 3 histórias iniciais e com trechos dos livros também sendo narrados. E esse foi o início do grupo Contarolando. Nos sonhos, lá estavam eles juntos novamente. Pois amigos de verdade, ninguém pode separar. A 2016, o grupo teve várias formações com contadores de histórias de Santa Catarina, né, e alguns vinculados à universidade, como a professora Gilca Giraldello, o Ingoberto Vargas, que à época fazia mestrado, que trouxeram para o grupo também essa formação mais adensada. Nós trabalhamos com 2 narrativas. Maria Vai com as Outras, da Silvia Ortoff, e A Casa Sonolenta, de Audrey Wood e Don Wood. Foram escolhas dos estudantes, né? E na ocasião, então, à época, a gente foi ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, ao NDI, ao Colégio de Aplicação e algumas instituições no entorno da UFSC. Em 2017, se inicia o projeto que até hoje nós temos dado continuidade, que o repertório seja constituído por livros de temática africana, afro-brasileira. 2017 a 2019, esse era o recorte específico. Me chamo Sueli e sou formada em Pedagogia pela UFSC. Atuei também como bolsista do PET Pedagogia da UFSC no Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, o Núcleo EREC, de 2016 a 2020. E nesse mesmo período, atuei também no Grupo Contarolando. Essa participação no Grupo Contarolando foi essencial para a minha formação, o meu desenvolvimento pessoal, acadêmico e também político. Em 2017, o grupo passa a focalizar essa temática, a temática étnico-racial, e traz livros de temática africana e afro-brasileira. Eu lembro-me sempre nas nossas apresentações em escolas, em instituições de educação infantil, que as crianças, principalmente as crianças negras, se identificavam com as histórias, se identificavam com os instrumentos musicais que eram levados, se identificavam conosco, também com os contadores. Eu pude ver o vigor, a potência que tem a representatividade negra. Então, o Contarolando, ele traz essa força mobilizadora, essa força potencializadora também para as histórias, para as narrativas, né? Posso dizer que o Grupo Contarolando é um grupo de encantadores de histórias. As nossas histórias, as histórias que a gente conta, encontravam outras histórias. Então, o objetivo não era pensar só a contação de histórias, ou só exercício com o corpo, com a voz, mas
o aprofundamento no que seria uma literatura de temática africana, afro-brasileira, o compromisso com a Lei 10.639 de 2003. Nosso peito é sempre lá. Sou um andarilho desbravador de lugares. Sigo meu trilho, enfrento até 7 mares. 2018, nós iniciamos o ano, incluindo ao repertório, acrescentando ao repertório, né, além de Olelê, uma cantiga africana, e Filhos de Seição, as traduções que o PET estava realizando na formação de cultura hispânica, junto ao bolsista Pedro Salles, que era, à época, né, estava no PET, era formado em espanhol e fazia o exercício tradutório com as estudantes. Me Gritaram Negra, de Victoria Santa Cruz, e um poema da escritora afro-cubana Exília Saldanha, Mulher Angolana com Filho às Costas. Eu sou Pedro e sou pedagogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2020. Eu fui membro do grupo Contarolando no período de 2016 a 2019, que corresponde também ao período em que fui bolsista do grupo PET Pedagogia. Enquanto membro do grupo, eu participei efetivamente da contação da história do livro Olelê, uma antiga cantiga africana, escrito por Fábio Simões, que, assim como as outras obras trabalhadas pelo grupo, é uma literatura de temática africana e afro-brasileira. Em 2019, tive a oportunidade de vincular a minha participação no grupo Contarolando com uma outra ação que eu vinha desenvolvendo junto ao PET Pedagogia, a formação em Língua e Cultura Hispânica. Nesta formação, o grupo traduziu coletivamente poesias escritas por mulheres afro-latino-americanas. Acredito que esse período em que estive participando do grupo tenha sido bastante importante na minha formação enquanto sujeito, mas principalmente na minha constituição docente e para uma prática de educação antirracista. Eu sou a Paula Dias, eu sou formanda em Pedagogia pela UFSC e sou bacharel em Artes Cênicas também pela UFSC. Eu participei do Contarolando em 2017. Eu entrei com uma bolsa de extensão da Secarte. E o meu papel no grupo naquele ano foi direção artística, né? A gente acabou escolhendo 2 histórias para contar. O Olelê, uma cantiga vinda da África, e a outra foi Filhos de Seição. As 2 histórias tinham músicas, então aprendemos as músicas, criamos toda uma estrutura cênica para apresentação. Então foi uma contação misturado com uma certa encenação. Eu e a professora escrevemos um artigo que foi publicado nesse livro aqui, Ler e Contar, Histórias das Experiências Profissionais às Vivências Pedagógicas. E a gente escreveu um artigo que chama Contarolando, Informação e Ação, coantando a literatura de temática afro-brasileira e africana para a infância. Foi uma experiência muito gratificante fazer parte desse projeto. Foi um salto muito grande para mim na questão da pedagogia, de tratar a cena, teatro, para ter essa desenvoltura, tanto quanto for contar histórias, mas mesmo nessa relação de fala com as crianças, né? Ao mesmo tempo que se ensaiava o Olelê, nós conseguimos trazer o Fábio Simões. Em julho, o grupo fez um ensaio aberto. Em agosto, ele já começou a participar de algumas ações dentro da universidade, apresentações em eventos. A oficina do Fábio Simões foi marcante porque a gente fez no espaço da universidade e também no espaço externo à universidade. Nós fomos até a Lagoa do Peri.
nós lavando as cabaças e ele tocando a embira. Então foi uma formação assim muito potente para os estudantes. Os brinquedos foram elaborados, né, com essas cabaças. O Fábio também constrói instrumentos musicais, a embira. Meu nome é Juliana, eu participei do Contarolando no ano de 2017, 2018, quando eu fiz pedagogia pela UFSC. Nessa época eu também participei do PET Pedagogia, então eu fui convidada pela professora Eliane Debus para fazer parte desse grupo. Semanalmente nós participávamos de ensaios com o grupo, alguns eram estudantes da pedagogia mesmo, outros do PET e outras pessoas também fora, né, de outros cursos também. Isso foi muito legal pra gente, assim, uma experiência com um grupo misto. Então a gente fazia ensaios semanais de contação de história, leitura, tinham práticas corporais como dança, encenação. Isso fazia com que a gente perdesse muito a timidez também. Eu na época era muito tímida, então consegui perder um pouco da minha timidez fazendo essas participações de ensaios dentro do Contarolando. O grupo também em 2017 também trabalhou com o livro Filhos de Seição, de Elô Basquete. Então, a apresentação se dava sempre no conjunto, com o Olelê, uma cantiga africana, e o Filhos de Seição. O grupo constituiu um espaço narrativo em que fazia a junção entre os dois textos. Contamos com a participação da Valesca Franqueste, que é professora da Rede Municipal de Florianópolis, formada em artes cênicas, até a presente data está conosco, trabalhando com o grupo, ficou integrada aí às ações do grupo. Também neste ano nós tivemos, junto com Confraria Literária do Colégio de Aplicação, coordenado pela professora Arlise Dieter, trouxemos o Júlio Emílio Braz, também um escritor negro e que tematiza a cultura africana e afro-brasileira. Rogério Andrade Barbosa veio conversar com os estudantes, fez uma oficina. Sônia Rosa, também era uma das escritoras que nós estávamos estudando no grupo, veio, fez uma fala específica para o grupo e fez outra fala aberta ao público. O professor Eduardo Assis Duarte, professor da UFMG, né, criador do site Litero Afro, um pesquisador sobre a temática africana e afro-brasileira. Em 2019, eu lanço o livro Antonieta, um livro sobre Antonieta de Barros, um livro para a infância, primeira deputada negra, mulher em Santa Catarina, mulher negra no país, né, ser eleita, num momento em que pela primeira vez as mulheres iam votar e ser votadas, e ela é eleita. Não foi intencional, não foi, vamos fazer sobre o meu livro, mas quando eu vi, o grupo estava lendo o meu livro, né? E eles imediatamente disseram que o livro tinha que estar no repertório do Contarolando. Entra em cena também, algo que não era comum, eu estava sempre na coordenação dos trabalhos, né? Amparando, enfim. E 2019, então, eu entro em cena. E também com Me Gritaram Negra, que daí os alunos começam a pedir para eu estar também, declamar. Na verdade, leitura, né? Eu faço mais leitura dramática do que declamação. 2020 foi a última atividade que nós fizemos presencial, foi em fevereiro de 2020, no retorno às aulas da universidade. Meu nome é Lilian Zoldan, eu sou estudante de artes cênicas na UFSC, eu faço bacharelado. E eu participei do grupo Contarolando no ano de 2020, através de uma bolsa da Secart. O meu curso em artes cênicas, ele é de bacharelado, como eu falei. E a gente acaba não aprendendo a parte de metodologia de ensino que um curso de licenciatura proporcionaria. Então eu tive essa oportunidade de já aprender na prática como ensinar o que eu sei para outras pessoas. E para quem eu ensinei, no caso do grupo Contarolando, foram para estudantes de pedagogia, ou seja, não são pessoas que querem ser atores ou que já são e estão ali para aprender mais. São pessoas que vão usar o meu conhecimento para outras áreas da vida. Então eu foquei bastante nessa questão de como ajudar eles
com ferramentas do teatro, mas ajudar eles como pessoas, como ter essa voz, essa, digamos, presença de palco, essa firmeza, essa autoconfiança que um professor precisa ter em sala de aula, para facilitar esse processo ao longo da vida deles. Parece que faz tanto tempo, né? Isso foi em fevereiro de 2020. Março de 2020, fomos assolados por essa pandemia. Nos encontramos até hoje isolados, né? As atividades realizadas remotamente. Mas o Contarolando não parou. O Contarolando continuou, né? Em maio, a gente inicia, então, o primeiro trabalho do Contarolando na pandemia, que foi retomar uma autora que iniciou, na verdade, o repertório do Contarolando, que foi a Eloy Bocheco. Por que a escolha da Eloy e os poemas da Eloy? Porque nós estávamos vivendo um momento em que dificilmente nós teríamos os livros, todos os bolsistas no seu espaço, né? Como que poderíamos lidar com acesso ao livro. E esse livro da Eloy, Batata Cozida Mingau de Cará, foi premiado pelo MEC num concurso em 2006, e o livro está em PDF na internet, né, no portal do MEC. Então isso nos possibilitava ler os poemas onde nós estivéssemos, e também quem ouvisse os poemas poderia acessar o livro. Então a gente inicia o projeto Batata Cozida Mingau de Cará, vamos brincar? Então nós gravamos os poemas, apresentamos eles de forma individual, cada bolsista, e depois nós colocamos todos juntos, né? E esse material está disponibilizado no canal do YouTube do PET de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina. O segundo trabalho que nós fizemos na pandemia foi o projeto Versos do Índico. Então nós escolhemos 3 autores moçambicanos, buscamos focalizar o gênero poético pela facilidade de realizar o trabalho sozinho, individual, no espaço que os estudantes estavam, e porque a maioria dos estudantes tinham os livros. Então a gente trabalhou com Viagem pelo Mundo no Grão de Pólen e outros poemas, do Pedro Pereira Lopes. Pedro esteve conosco em maio de 2019 e em novembro de 2019. Nas 2 ocasiões ele esteve junto com o PET, fez fala para os estudantes. Então havia uma aproximação, né, os poemas com os autores. Trabalhamos com o Gil e a Bola Gira, do Celso Celestino Coça, e com Passos de Magia ao Sol, do Mauro Brito. O Celso Coça também esteve no Brasil em 2019, o grupo também o conhecia, e o Mauro Brito esteve em 2 ocasiões, em 2017, junto da verba da Secart, né? Então lá das pessoas que vieram, vejam que foram tantas que eu não contabilizei o Mauro, mas o Mauro também veio, né? A metade da passagem dele foi financiada pela Secart. Seguiu o mesmo roteiro do projeto Batata Cozida Mingau de Cará, vamos brincar. Os estudantes escolheram os poemas, estudaram, fizeram exercício de corpo, de voz, também de equipamento, porque agora tinha outra questão, que era a tecnologia, né? Então a Lilian, a Valesca orientaram toda essa parte tecnológica, e foram gravados pequenos vídeos, na verdade, cada poema um vídeo. E depois também fizemos a organização. Então nós temos no canal do YouTube Versos do Índico o conjunto de poemas do Pedro Pereira Lopes, o conjunto de poemas do Celso Celestino Costa e o conjunto de poemas do Mauro Brito. E temos outro vídeo onde estão os 3. Em 2020 nós tínhamos optado pela inserção da cultura indígena também. Então nós iríamos trabalhar a literatura africana, afro-brasileira e indígena. Mas a pandemia nos solapou o tempo, conseguimos realizar esses 2 projetos. Agora, em 2021, o grupo inicia com força total, né? Estamos com uma bolsista também da Secart, estamos selecionando os poemas num campo mais amplo, que possam ser ouvidos por crianças, mas que também possam encantar os adultos. Então, a gente já fez a seleção de alguns poemas da Conceição Evaristo, estamos agora na seleção dos poemas de escritoras indígenas.